se o que a pessoa está requerendo é algo que diz respeito ao mínimo que ele precisa para ter uma vida digna. Primeiro aspecto. Segundo limite para se controlar, a verificação da reserva do possível. E a reserva do possível há de ser analisada com muita cautela. O que é essa reserva do possível? É verificar se há orçamento, se há condições orçamentárias para se garantir o auferimento daquele direito que a pessoa deseja. Agora, uma questão deve ser posta. Quando eu falo em reserva do possível, a prova dessa reserva do possível não é de quem propõe a demanda, do autor. A prova da verificação da reserva do possível é da própria administração pública. Então, se o ônus de prova, a priori, seria do autor, e aqui pode ser até do Ministério Público, caberá ao juiz inverter esse ônus de prova, ou se valer das cargas dinâmicas do ônus de prova, para permitir que, na verdade, a administração pública prove que ela não tem condições de fazer aquilo, sem prejuízo, obviamente, de outras políticas públicas que ele já vem implementando. Mas não pode ser uma alegação desprovida de uma prova. Porque senão é fácil. A administração pública sempre vai falar, olha, isso fere a reserva do possível, porque nós não temos orçamento. E aí o autor que prove se nós temos capacidade ou não para fazer. Então, 2 limites. E Celso de Mello fala de um terceiro, que para mim é o mais complexo. Ele fala que o pedido feito pela parte tem que atender à razoabilidade, à proporcionalidade, que para mim é um dos conceitos mais nonsense que existe na face da Terra. Não vou negar a importância da proporcionalidade, da razoabilidade na doutrina do Tribunal Constitucional Federal Alemão, a questão da razoabilidade para a Suprema Corte norte-americana e tal. Mas, no Brasil, a proporcionalidade, apesar de a grande maioria dos teóricos se valer do Alexis, citar o Alexiol, Alexis, o Günther, o Habermas, que são críticos à razoabilidade e à proporcionalidade, eles se valem desses teóricos, mas eles só permitem uma coisa, a razoabilidade, pelo menos na imensa esmagadora de vezes que eu vejo ela sendo aplicada no nosso país. E aqui eu estou me limitando à discussão em nosso país. Eu tenho um grupo de pesquisa com vários alunos de graduação e pós-graduação, que nós fomos fazer uma pesquisa para verificar o uso dessa razoabilidade e da proporcionalidade, para ver se, às vezes, era um posicionamento, sei lá, um preconceito da minha parte com o princípio. E em 95% das decisões foram coletadas, mais de 2.000 decisões, a razoabilidade só se viu para o juiz fazer o quê? O que ele queria. Então, o juiz está numa situação, ele não sabe como resolver. Ele falou assim, isso não atende ao princípio da proporcionalidade, então eu decido desse modo. Só em 5% dessas decisões que eu colacionei, o juiz se valeu da proporcionalidade e fundamentou, com base em todas essas teorias, para verificar que, naquele caso, aquilo tinha cabimento. Então, a razoabilidade é algo que me causa espécie, do modo como ela é aplicada em nosso país. Só que, além dessa discussão, e aqui vem uma contribuição minha e de um amigo meu, que é o professor Lênio Luiz Streck, além dessa concepção, eu acho muito pouco utilizar só desses 3 critérios para limitar a atuação do juiz. E aqui, particularmente, modestamente, eu, conjuntamente com o professor Lênio Luiz Streck, um amigo interlocutor, nós acreditamos que nós precisamos, primeiro, quebrar a ideia de que o juiz possa fazê-lo sozinho. Porque, na verdade, o juiz aplica isso tendo por base os elementos técnicos trazidos pelo processo. E um processo que permita elementos para que o juiz o faça. Então, a discussão, creio eu, e esse é um pensamento meu, que também pode, como o do Fred, ser uma tese só minha, ou minha e do Lênio, e do Catone, que são outros interlocutores, do Bahia, que são pessoas que são pensadores que trabalham comigo, que nós temos uma interlocução muito frutífera, que essa concepção seja não de judicializar, mas sim de processualizar a aplicação do direito. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso repensar o próprio papel que o processo desempenha na aplicação do direito de todos nós. E o processo não visto como formalidade, porque normalmente a gente acredita, e normalmente nós, quando nós estudamos a graduação, nos ensinaram que processo é um bando de formalidade inútil. E como a própria preleção do Fred muito bem pontuou,